Bom dia, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Dando andamento às aulas de História da Arte, a gente vai falar de outro gênero musical importante. Na aula passada a gente falou de samba, hoje a gente vai falar de bossa nova, tá? Gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro na década de 50, né? É, e acabou se tornando conhecido no mundo inteiro e deixando um legado importante para a história da música brasileira. Esse termo bossa surge pela primeira vez na década de 30 com o sambista Noel Rosa, né? Passou a ser utilizada também nos anos 40 para samba de break, que é o samba do Moreira da Silva que eu expliquei na aula passada, né? Com, havia um break de fato no samba, uma improvisação, muitas vezes de uma fala irônica por parte do sambista, né? Ele encaixava alguma fala que levava a risos da plateia. Mas ele se torna de fato um movimento de emergência urbana, né? Na década de 50, com o governo JK, com o Juscelino Kubitschek, que comanda o país entre 55 e 60, né? E o que vai ficar marcante, o que vai tornar a Bossa Nova extremamente conhecida, né? A batida do João Gilberto, que faleceu recentemente, aí, ano passado, né? Que tinha uma influência muito grande do jazz norte-americano e letras que contrastavam com as letras da época, eram mais pesadas, mais romantizadas, né? Eram letras com temáticas mais leves, né? Ele tinha como característica também ser um cantor minimalista, então na verdade, ele cantava, que a gente brinca, ele cantava baixinho, né? Não era um cara de grande extensão vocal. Então a bossa nova surge com esse estilo, né? Um vocal minimalista, um vocal mais falado, uma espécie de cuidado para não expressar grande emotividade durante a música, tá? Bom, tratando das origens, o embrião do movimento está na década de 50, né, em algumas reuniões casuais nas casas de alguns membros da classe média carioca, apartamentos da zona sul do Rio de Janeiro, né? É, E aí, a partir de 57, alguns grupos se reuniam para fazer músicas, né? Grupos que, na verdade, de estudantes oriundos de faculdades brasileiras, e aí eles começam a expor essas músicas no meio universitário e passam depois a ocupar alguns bares do circuito de Copacabana, o chamado Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro ali, tá? Então, no final de 57, uma das apresentações ocorreu no Colégio Israelita Brasileiro, e aí eles queriam chamar a Bossa Nova de Samba Sessions, porque havia um cartaz que convocava essas pessoas desse estilo da bossa nova, né, chamando de samba sessions, né, pessoas que artistas do samba sessions vêm se apresentar aqui no nosso colégio. E aí é o Carlos Lira, o Ronaldo Bosco, e alguns nomes importantes que a gente vai entender já já. Só que esse nome não resistiu, tá? O primórdio oficial da bossa nova veio com o lançamento em 1958 do compacto do violonista João Gilberto, tá? Ele é considerado o papa do movimento, o cara que iniciou tudo. E havia composições das canções Chega de Saudade, clássica do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, tá? E a canção Bim Bom do próprio João Gilberto. É curioso que é o seguinte, essa turma da Bossa Nova acabou se unindo, né? Por quê? Porque havia dois locais assim em que essas reuniões ocorriam muito, essas reuniões dos grupos que se juntavam para compor, né? Na casa do Roberto Menescal. Roberto Menescal era um violonista de futuro, é, se considerava que teria um futuro brilhante e tal, né? E aí as pessoas vão levando umas às outras, levam os amigos, até que foi o João Gilberto apareceu na casa do Roberto Menescal. Pegou o violão, né? E aí o Menescal viu o João Gilberto, né? Falou, pô, esse cara é muito louco, né, meu? Genial, muito afinado, meio sistemático, né, cara? Mas, pô, o cara manda muito bem, né? E aí o Menescal ficou muito empolgado com o que ele viu
E aí levou para outro local, né, que era a casa do Ronaldo Boscoli, que era um parceiro musical do Menescal naquela época, né? E aí essas duas casas passaram a reunir boa parte desses artistas importantes da, da Bossa Nova, né? A casa do Menescal e a casa do Ronaldo Boscoli. Não havia nenhuma rivalidade entre eles, volta e meia eles estavam juntos, mas eram os dois locais em que isso começou a acontecer de forma muito frequente. E aí é um primórdio porque muitas das composições da Bossa Nova vão sair daí, né? É curioso porque o João Gilberto já tinha participado aí de uma produção junto com uma dupla que seria fundamental para a Bossa Nova, que era o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, que eu comentei, até produziram Chega de Saudade, que está lá no CD do João Gilberto, mas o João Gilberto já tinha participado como violonista do primeiro álbum da dupla, né? Participou da canção do Amor Demais, que é uma canção lançada por eles, né? E quem interpretou era a cantora carioca Elisete Cardoso, tá? Então o João Gilberto já estava ali junto com eles, né? E é curioso porque esse LP que tem as primeiras canções do Tom e do Vinícius, ele não foi um sucesso imediato, né? Mas ele tem algumas composições importantes da bossa nova, né? E depois se torna um álbum fundamental, né? Um marco de fato, né? E ali já aparecia tudo que marcou a bossa nova, né? A batida do violão de João Gilberto sempre foi marcante, a influência do jazz norte-americano, né? Em 59 vem o LP do João, né? Do João Gilberto, que é o Chega de Saudade. Chega de Saudade é uma composição que tem mais de 100 regravações feitas por artistas diversos. E aí isso vai influenciar depois um monte de cantor da bossa nova. Esse CD da época não era CD, né? Esse disco do João Gilberto é fundamental, inspira uma série de cantores. Tom Jobim e Vinícius Moraes se tornam cada vez mais produtivos e vão compor inclusive toda a trilha sonora da peça Orfeu da Conceição em 1956, né? Eles já tinham composto e trazem muito da influência da bossa nova e depois dessa época eles vão compondo cada vez mais para peças de teatro, levando em conta a passagem deles na bossa nova. E também eles vão compor músicas como se todos fossem iguais a você, que é um outro dos marcos da bossa nova, né? Todos os elementos melódicos da bossa nova estão ali presentes, tá? Bom, é, é claro que a música mais conhecida da bossa nova é Garota de Ipanema, né? Garota de Ipanema se torna um grande marco, né? E também com diversas regravações e é uma das músicas brasileiras mais conhecidas do mundo. Aliás, é importante dizer que João Gilberto, que também tocava Chega de Saudade, porque havia uma troca, uma amizade muito grande entre eles, consagra a bossa nova e se consagra ao tocar no Carnegie Hall, tá? Carnegie Hall em Nova York em 1962, né? Ele leva a bossa nova e consagra esse estilo, tornando-o mundialmente famoso, tá? E é curioso depois porque veio uma segunda geração que rompe com tudo que era defendido pela primeira geração da Bossa Nova, né? Traz uma cisão ideológica. Então vem a consagração, mas lá no meio da década de 60, né? A gente não pode esquecer que o show no Carnegie Hall é em 62, já no meio da década de 60, 65 para frente, algumas pessoas se incomodam com isso. Se incomodam com essa coisa da bossa nova ter essa influência do jazz norte-americano, ter uma submissão à cultura estadunidense. E aí Francis Raime, Edu Lobo, né, que são caras que vêm do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, tem uma pegada, uma visão mais popular, mais à esquerda, trazem uma música de cunho mais nacionalista, trazendo os elementos tipicamente nacionais, né? E aí, o que eles propõem? Uma reaproximação com os compositores do Morro Carioca, como Carlos Lira, né? Nara Leão e outras cantoras importantes caem para esse tipo de tendência da bossa nova e é uma releitura.
Aí em 66, né, vem um álbum muito importante que é os Afro Sambas. Vinícius de Moraes e o Baden Powell. Por que é Afro Samba? Porque a bossa nova começa a trazer elementos típicos das culturas das religiões de raiz africana, como Umbanda e Candomblé. Não só as temáticas, mas também alguns instrumentos aparecem de forma muito ainda discreta, tá? E é curioso porque em 65, né, o Vinícius de Moraes vai compor com o Edu Lobo, né, e essa música vai ser cantada pela Elis Regina, um álbum que na verdade ele acaba com a bossa nova. Ele vai fundar a chamada MPB, tá? Então, nesse momento, eles trazem muito diversas influências da cultura nacional para dentro da música que faziam, tá? E a Elis vai cantar, a Elis vai pegar influência de diversos cantores também que trazem elementos da cultura nordestina, como Belchior e tantos outros, e aí já não é mais bossa nova, já não tem compromisso em não ter uma extensão vocal e expressar uma emoção maior. A coisa começa a ganhar uma proporção muito diferente, né? E aí a MPB mais tarde vai dar origem ao pop rock nacional nos anos 80 e tanta coisa vai aparecer. Nessa época que eu estou falando do rompimento com a Bossa Nova, vai aparecer Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, nos grandes festivais da Record dos anos 60 e início dos anos 70, contestando politicamente as ações do Estado, por exemplo. E o Vinícius, o Chico, etc e tal, vão trazer muito essa coisa da Umbanda e do Candomblé, né? Por exemplo, o Vinícius de Moraes vai compor Samba de Ossanha. Essa música Samba de Ossanha é um dos marcos do fim da Bossa Nova, início da MPB. Foi interpretada também pela Elis Regina, tá? Então, a coisa começa a mudar bastante. Paralelamente a isso também tem o sambalanço, né? Sambalanço que vai caminhando com a bossa nova e depois se mantém mesmo rompendo com ela. O sambalanço é um tipo de samba que traz muito da cultura do candomblé também, né? Da casa das tias baianas, né? Das tias, das mães de santo do candomblé e da Umbanda no Rio de Janeiro. E quem vai ter muita influência disso? A Elza Soares, né? Que é um dos grandes ícones do samba brasileiro. A Elza Soares vai carregar isso de forma muito marcante e outros importantes sambistas como Djalma Ferreira também, tá? Qual que é o legado então? O legado da Bossa Nova é ser influente para essa MPB que vai surgir depois, influenciar demais o pop rock nacional. Muitos roqueiros nacionais, como Raul Seixas, trazem sim uma influência da bossa nova, misturada, é claro, a estilos musicais diversos dos Estados Unidos e tantos outros. Então, a bossa nova ela foi sincretizada a outros estilos e trouxe influências fundamentais para a composição da música contemporânea. Beleza? Espero ter ajudado bastante. Estou à disposição para qualquer dúvida. No mais, grande abraço, gente. Boa semana.